O Brasil acionou os Estados Unidos na OMC em reação ao tarifaço de Donald Trump. Repórter Igor Damasceno, direto para Brasília, o que efetivamente pode resultar dessa ação do governo brasileiro. Bem-vindo, Igor. Oi, Tiago. Obrigado. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, nos bastidores o que se fala é que o Palácio do Planalto sabe muito bem que a Organização Mundial do Comércio perdeu influência, perdeu um tanto de prestígio ao longo dos últimos anos, mas ainda assim essa consulta que foi pedida pelo governo brasileiro foi vista como uma manobra, um argumento muito importante para o governo federal contestar medidas e decisões que são consideradas incompatíveis com os acordos fechados na Organização Mundial do Comércio. Na prática, o que o Brasil fez hoje, por meio de uma nota enviada pelo Ministério das Relações Exteriores, foi um pedido de consulta. É uma etapa anterior à abertura de um painel, que é nada mais do que uma investigação contra o governo dos Estados Unidos. Na nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Brasil alega o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos violam flagrantemente compromissos centrais assumidos na Organização Mundial do Comércio, como o princípio da nação mais favorecida e os textos tarifários negociados, os tetos tarifários negociados, fecha aspas. Então essa é parte da nota que o Ministério das Relações Exteriores divulgou à imprensa ao pedir a abertura dessa consulta na Organização Mundial do Comércio. Então, na prática, o governo federal alega o seguinte, os Estados Unidos, como nação mais forte do que o Brasil, economicamente falando, acabou descumprindo acordos e então está exercendo o seu poder de influência contra o Brasil. Isso é grave, isso viola os acordos fechados na OMC. Mesmo assim, o Brasil alega que está disposto ao diálogo, mas sabe muito bem que esse processo é longo e que pode não ter nenhuma garantia de sucesso, viu, Tiago? Bom, Igor, a gente continua de olho e saber quais serão os efeitos desta maneira que o Brasil está fazendo para recorrer ao tarifaço. Você volta daqui a pouquinho aqui ao Jornal Jovem Pan e mais efeitos do tarifaço, impacto no mercado e também nos Estados Unidos. A gente chama agora o estrategista-chefe da Avenue, Will Castro Alves, participando mais uma vez aqui do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Will? Boa noite para você, bem-vindo. Bom, a gente ia só falar do tarifaço para o Brasil, mas vem a história da Índia, como que isso tem repercutido aí nos Estados Unidos. No caso do Brasil, os mercados estão olhando para cá, não estão olhando. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos que nos escutam. Em relação ao mercado, eu diria que a gente viu hoje Bolsa Brasileira repercutindo bem, o dólar relativamente comportado, então eu diria que grande parte do impacto disso já veio sendo sentido nas últimas semanas. E hoje a verdade é que o que você teve de lá para cá, daquele primeiro momento da carta do Trump dos 50%, foi uma relativização disso, né? Menos produtos da pauta exportadora acabaram entrando no tarifaço, o Trump falando que ama o Brasil, por parte do Brasil, declarações desencontradas. Ora o ministro Fernando Haddad fala em negociar, o Geraldo Alckmin também, mas aí hoje mesmo Lula falou alguns comentários que, a meu ver, foram bastante infelizes, nesse sentido de quem quer negociar ou quer ter uma melhor resolução para essa questão das tarifas. Mas no frigir dos ovos, o que a gente teve até agora foi uma evolução daquele cenário que, obviamente, uma evolução instável e que a gente não pode, talvez não seja necessariamente duradoura. O cenário continua aberto, continua incerto, uma vez que o Brasil vai atrás da OMC e tentando em organismos multilaterais que não servem de nada, porque o Trump mesmo é um cara que sempre relativizou isso, né? A Organização Mundial de Saúde, acordos, enfim. Então, essa não é a forma de negociar. E hoje mesmo a declaração do Lula de falar que não vai ligar para o Trump, enfim, acaba sendo negativo. A gente segue nesse cenário incerto, mas no mercado muito disso já veio sendo repercutido nos preços dos ativos e por isso que, apesar, né, de hoje ser o dia oficial do tarifaço, a gente não sentiu tanto isso no mercado brasileiro. E aqui nos Estados Unidos a gente continua acompanhando isso, essa tarifa agora para a Índia, esses desdobramentos, mas a verdade é que a economia americana trouxe dados recentemente, na última semana, mostrando força, mostrando resiliência.
seja porque hoje em dia a economia americana depende muito mais do setor de serviços, que não é tão cíclico, né, como a gente fala, não depende tanto de movimentos de estoques e da indústria como um todo. O segmento de serviços continua indo bem e a economia americana ela continua rodando. Agora, Will, você falou que o mercado financeiro já vinha digerindo essa situação nos últimos dias e o dólar hoje teve queda. Você que trabalha com brasileiros aí, que investem em dólar, esse mercado de câmbio tende a sofrer com o desenrolado tarifaço? Vai saber quanto tempo que isso dura? Se é que os Estados Unidos vão voltar atrás? Olha, Thiago, tem dois vetores atuando positivamente no sentido de controlar valorizações do dólar frente ao real. Primeiro, é um momento de tomada de risco, os investidores estão menos avessos ao risco. A história das tarifas parece que ela veio sendo resolvida num cenário onde o mundo vai aceitar algo em torno de 15% ou de 10% a 20%, vamos dizer assim, de tarifas para diferentes países. O mundo aceita isso, no primeiro momento não gostou muito, mas já aceitou, já digeriu. E, além disso, né, você teve essa melhora na confiança dos agentes. E no Brasil, você tem um diferencial de juros elevado. Então, ou seja, a taxa de juros brasileira ela é elevada frente à taxa de juros americana. Esses dois vetores, o mercado querendo tomar risco, aceita comprar real e também juros elevados, tem mantido a moeda brasileira num patamar aí relativamente tranquilo, se a gente considerar tudo o que está acontecendo, né? Afinal de contas, não é pouca coisa, uma tarifa de 50%, ela não é pouca coisa, e essa briga entre Brasil e Estados Unidos, o escalonamento para membro do STF e por aí vai, nada disso é positivo, e o normal seria a gente ver um impacto na moeda. Por que não está acontecendo? A meu ver, por esse movimento de menor aversão a risco por parte do investidor internacional, que está buscando alternativas de investimento e juros altos no Brasil. Agora, só para a gente fechar, de uma certa maneira, nessa discussão que nós temos, né? Em relação aos produtos aí nos Estados Unidos, de que forma se espera que aí os produtos também tenham alta de preços por causa do tarifaço aqui em relação ao Brasil? Thiago, muito boa essa tua pergunta, porque o que aconteceu, voltando um pouco no tempo atrás, assim, a gente teve a pandemia, tudo ficou mais caro no mundo, e aí depois a gente volta, né, da pandemia, o mundo se abre, e o mundo e as pessoas começam a consumir mais serviços, jantar fora, viajar e por aí vai. E aí você teve uma inflação de serviços muito elevada aqui nos Estados Unidos, enquanto os bens, os produtos pararam de subir, até porque China voltou a todo vapor, produzindo, e consequentemente a gente não teve inflação de produtos. Agora esse negócio inverteu. Neste ano de 2025, se você olhar e abrir o índice de inflação lá nos Estados Unidos, você vai ver que a inflação de serviços ela vem cedendo, ela vem numa trajetória benigna, o próprio Banco Central tem falado isso. Agora essa inflação de produtos ela começou a acontecer, ela começou a voltar a ter um pouco dessa inflação de produtos e bens, tá? E isso faz com que a inflação americana ela não tenha voltado para a meta, ela tenha se mostrado resiliente, e você ainda tem o vetor das tarifas que podem impactar negativamente no composto total de preços. Agora, o impacto disso, ele é incerto, porque você tem diferentes peças, diferentes insumos, diferentes componentes que impactam os diferentes produtos, tá? Então não é tão certo assim. E além disso, a gente tem tido uma trajetória benigna dessa inflação de serviços, e aí com o cômputo total da inflação é uma inflação que ela não voltou para a meta, mas ela está mais para perto dos 3% e não 2%, mas ela também não está indo lá para 4% ou 5%. Will Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue, com sede em Miami, nos Estados Unidos. Muito obrigado sempre pela atenção. A gente fica de olho no tarifaço. Valeu, Will. Obrigado, boa noite.